Olha, infelizmente não são todas as pessoas que são elegíveis e eu falo assim, o paciente ele tem que entender isso. Muitas vezes o profissional, ele fala não justamente visando a segurança do paciente. Existem algumas pessoas que possuem contraindicações, por exemplo, algumas doenças de base, algumas doenças autoimunes. Alguns procedimentos também, né? Alguns Antigamente usava-se muito procedimentos. PMMA. Exato. E hoje acaba... E a gente não quer expor o paciente, por exemplo, ao risco. Então, é justamente por isso, porque nós não queremos expô-lo ao risco, a gente precisa gerenciar isso e saber falar não. Porque muitas vezes o profissional peca, por ele simplesmente só pensar em fazer e às vezes esquece que antes de um profissional esteta, a gente é um profissional da área da saúde. E cabe a nós zelarmos pela vida do nosso paciente. Então é o que eu falo, entenda se esse paciente é elegível nesse sentido, se você não vai gerar um risco maior com ele através do procedimento. Mediante a isso, entendeu esse critério? Todos que quiserem são elegíveis a melhorar e devem, inclusive, melhorar. Você acha que tem uma idade mínima, assim? Olha, idade mínima é outra coisa polêmica. Eu acredito que, assim, menores de idade, procedimentos injetáveis, essas questões, não é válido. Até pensando na questão que eu vou gerenciar um envelhecimento numa pessoa que mal começou a envelhecer, então não muito. Lógico, uma limpeza de pele para gerenciar, por exemplo, um quadro acneico, super válido. Agora, entra até naquela questão que às vezes a gente discute. Botox preventivo. O que seria um botox preventivo? Que idade começar com uma toxina preventiva? Boa pergunta. Então, eu vejo assim, gente, é o que eu falo, antes dos 18 anos não vejo necessidade. A gente tem que entender um pouquinho a fisiologia do mecanismo de formação da ruga. A toxina, gente, ela é eficaz no quê? Ela é eficaz para tratar a ruga dinâmica, que é aquela ruga que aparece conforme a gente faz as mímicas da face, e impedi-las com que elas virem rugas estáticas, ou seja, que elas ficam lá instaladas propriamente ditas. Eu não preciso mais me expressar para aquela ruga estar vincada. Então eu tenho que avaliar meu paciente. Vou me dar como exemplo. A partir dos 25 anos, eu já tinha necessidade de tratar essas rugas dinâmicas, porque eu já percebia um início de rupturas dérmicas, ou seja, formação de rugas estáticas. Até porque tudo depende da infância, né? Exatamente. Porque assim, o que a gente envelhece com o sol, ele vai começar a aparecer. O fotoenvelhecimento, a gente sabe que é um fator extremamente agressivo, pensando no envelhecimento extrínseco. Né? Exato. Então, assim, por exemplo, pacientes de fototipo mais baixo, eles sofrem mais por conta dessa radiação. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu sempre me expus muito ao sol sem fotoproteção, até por falta de conhecimento. Não é? E aquela geração que chega, né, que eu falo que tomava sol na praia, que passava Coca-Cola para pegar bronze, acaba agredindo muito. Então, né, mediante essa necessidade e avaliando o perfil do meu paciente, o paciente, no meu caso, por exemplo, um paciente hipercinético que tem bastante contração muscular, eu já entendi a necessidade de vamos travar esse músculo justamente para que a ruga estática não se forme. Porque depois que ela se forma, aí são dois trabalhos. A gente precisa fazer a toxina para gerenciar, né, para que ela não aprofunde cada vez mais, e talvez eu entre em outra estratégia para estimular essa pele. Estimular o colágeno e elastina. Exato. Né, diminuir o envelhecimento, pra melhorar a superficialização do suco. E parar... E olha, às vezes o suco é tão profundo que a gente não consegue zerar esse suco. Essa é uma boa colocação, porque assim, as pessoas acham que qualquer ruga a toxina resolve. E não é, né? Não é. O que eu falei, a toxina ela age muito bem, ela performa muito bem de forma preventiva. Justamente a gente trata a linha dinâmica, que é aquela que aparece conforme as mímicas da face, ou seja, levanta a sobrancelha, enrugou, a gente impede com que ela se forma quando eu levantar a sobrancelha. Porque se esse estímulo é contínuo e a gente não vem com tratamento prévio, até da questão da qualidade da pele, essa ruga ela se forma, ela vinca, mesmo eu não fazendo a mímica, ela aparece. Se eu não trato, a tendência é que ela vá aprofundando cada vez mais. Mas a ruga vincada, depois que a gente faz toxina, também não some. Não, exatamente. Ela porque, fica assim, ali, né? Dependendo da profundidade do suco, por isso que eu falei, toxina preventiva. Até que ponto? A gente faz justamente para que a ruga estática não apareça. Porque depois que a ruga estática apareceu, muitas vezes a gente não consegue eliminá-la. A gente consegue superficializar, associar a toxina botulínica com outras estratégias. Mas o vinco talvez continue lá. Mas aí eu faço uma dúvida minha, agora de discussão de docente aqui. Pode entrar, se Vamos quiser, lá. A toxina preventiva, eu acho que ela também tem que ser muito bem avaliada. Exatamente. Porque a toxina, eu acho que assim, qualquer coisa diminui a ação da toxina.
Eu acho que se você é novo, você responde muito mais rápido a vários outros recursos, como um bom cosmético, porque às vezes a pessoa ela nunca cuidou da pele, nunca se preocupou, nunca hidratou. E é uma questão assim, você pega uma pessoa jovem, não sei se já aconteceu com você pega uma pessoa jovem que tem rugas já estáticas presentes, mas que se eu estimular com um cosmético que vai estimular fibroblasto, melhorar a produção de colágeno e elastina, reestruturar, trabalhar antioxidante, e de repente só um peeling, a gente já melhora. Então, não sei se seria o caso, porque quando eu penso na toxina, a gente tem uma paralisia daquele grupo muscular e uma redução de aporte e atrofia disso, né? Sim. Então, por isso que eu acho que fica tão essa dúvida de quando realmente a gente deve recorrer já à toxina. Então, esse é um caso que dá para eu resolver. E, assim, é um caso de uma pessoa que come mal, não bebe água, nunca dorme, nananá. E se eu melhorar isso e fizer um tratamento, eu já vou melhorar. Ou a gente já tentou isso, não melhorou. Aí eu acho que seria o caso de uma toxina. Tudo tem que ser bem avaliado. No momento da anamnese, a gente tem que entender, por exemplo, qual que é o perfil de ruga desse paciente. É um paciente hipocinético, que não tem quase expressão? É um paciente hipercinético, hipertônico, aquele paciente que tem muita expressão? Mediante essa avaliação, mediante a avaliação da qualidade de pele, qualidade de vida, como segue, né, essa suplementação desse paciente, a gente entende se eu entro com a toxina ou não entro. Até porque existem estudos hoje que mostram, né, a questão de pacientes que desenvolvem até resistência à toxina, justamente porque se expõe a doses muito cedo e aí pensando a longo prazo ela acaba tendo efeito reduzido. Eu conheço pacientes que com 40 anos nunca fizeram uma toxina, mas por quê? É um perfil hipocinético, não é tão expressivo, não tem tanta força muscular, vem tratando a pele previamente, não tem necessidade realmente. É o que eu falo, o profissional ele tem que saber, não é assim, ó, vou fazer toxina botulínica independente da necessidade ou não. Não, é identificar. Será que ele precisa? Se ele não precisa, a gente não faz. Como eu disse, com 25 anos eu tinha perfil pra isso, eu precisava, eu já tinha início... Ai, gente, é triste, eu sei. Eu já tinha início de rugas estáticas, então eu precisava tratar... O meu entender é assim, ó, quando entrar com a toxina, quando eu percebo que se eu não travar aquele músculo, talvez a ruga estática se instale, porque é o que a gente comentou, depois que ela se instalou, o trabalho para conseguir tirar, e se a gente conseguir tirar, é o dobro. E aí sim a gente analisa, vou entrar com a toxina. Se a gente entende que não tem essa necessidade a priori, como você falou, com uma bioestimulação percutânea de colágeno, a gente consegue gerenciando isso, não tem necessidade da gente entrar naquele primeiro momento. Por isso que não é legal fazer tão cedo. Acredito que antes dos 25 não é uma idade muito viável, mas é mediante avaliar bem o caso, né? A necessidade e daquele momento a queixa do paciente. Eu gosto de colocar bem isso, porque assim, a gente vê hoje, cada vez mais, né, os alunos, os profissionais que estão se formando querendo protocolos quadradinhos, né? Assim, eu não sei, assim, eu não sei se não saber por onde começar ou se de repente não querer se aprofundar ao assunto para desenvolver esse raciocínio. Tanto que é uma das coisas que a gente trabalha muito na nossa pós-graduação é o desenvolvimento desse raciocínio. Com certeza. Por isso que a gente tem aquelas últimas aulas de harmonização, justamente para que eles analisem, né? Analisem, olhem o todo. E esse é o necessário, esse é o diferencial de um bom profissional. Porque assim, ó, por mais que nós temos receitas de bolo, né, que são protocolos montados... Não servem para todo mundo. Exatamente. Será que esse protocolo que vai servir para um vai servir para outro? Depende. Numa primeira instância, vai resolver. Você pegar uma pessoa de 20 anos, fizer uma toxina botulínica, ali vai resolver. Mas e depois? Exato. A gente tem que olhar o paciente como um todo. A gente precisa criar esse raciocínio. É importante, inclusive, né? Como docente, a gente busca, né, desenvolver isso, instigar isso no aluno, para que ele tenha esse raciocínio de eu aprendi a preencher o bigode chinês, então eu vou preencher o bigode chinês em todo mundo. Mas será que esse paciente precisa preencher o bigode chinês ou ele precisa de uma reestruturação no terço médio? Então, entender essa necessidade. Para isso, gente, não pode ter preguiça. A gente tem que pensar... Tem que estudar. E estudar. Todo profissional, embora a gente, né, atue muito ativamente na prática, nós não devemos nunca abandonar a teoria. A teoria é a nossa base, é o que vai dar embasamento justamente para que a gente desenvolva um bom protocolo. Então, não tem segredo, gente. Para quem não gosta, fica a dica. Estudo é essencial.